esquema que pode ter prejudicado muita gente e que mexe direto, gente, com um dos bens mais importantes do dia a dia, o carro. Brasília é difícil, né? Você não ter carro, cara. A Polícia Civil investiga cerca aí de 300 transferências irregulares de veículos feitas dentro do sistema do Detran. Isso tudo aqui de dentro do nosso Distrito Federal. Segundo as apurações, criminosos teriam acessado o sistema, cara, de forma ilegal para passar, inclusive, carros para outros nomes sem autorização dos verdadeiros donos. Como assim, né? Quem tem todas as informações e acompanha essa operação é Ana Bianchini, gente. Ana, o que a polícia conseguiu descobrir sobre esse esquema? Conta tudo pra gente, é com você. Vamos lá, Fred. Vamos falar sobre mais um esquema fraudulento identificado aqui no Distrito Federal, porque o que não falta é criatividade para esse povo conseguir arrancar dinheiro das pessoas, não é? Essa investigação, ela já chegou a pelo menos 3 pessoas identificadas como as responsáveis por invadir o sistema do Detran e realizar transferências de veículos de forma fraudulenta. Dessas 3 pessoas, Fred, 2 já tinham tido vínculos anteriores com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, trabalhando lá como despachantes. Esse teria sido o vínculo entre pelo menos 2 dos investigados. Foram cumpridos ontem, né, quando essa operação foi deflagrada, 4 mandados de busca e apreensão em Planaltina DF, Planaltina Goiás, Valparaíso de Goiás e Água Branca, que fica lá no estado do Piauí. Por isso mesmo, essa operação teve parceria da Polícia Civil do estado do Piauí. Ela foi deflagrada ontem pela 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, após uma das vítimas procurar o Detran. A gente está falando aí de quase 1 ano de investigação, viu, Fred? É importante a gente deixar isso muito bem claro para a nossa audiência. E há cerca de 1 ano atrás, uma das vítimas teria procurado o Detran, falando que o carro tinha sido transferido para o nome de uma terceira pessoa sem a autorização da própria vítima. E aí o Detran já falou, não, pera, a gente não faz isso, tem alguma coisa errada aqui. A partir desse momento, o Detran teria iniciado uma investigação interna, uma apuração interna ali no Departamento de Trânsito e descobriu que existiam pelo menos outras 300 transferências irregulares, como esta que uma das vítimas denunciou. Mais do que imediatamente, eles começaram a tentar entender como que aquelas transferências estavam sendo realizadas. E ali eles descobriram que todas foram feitas do login de uma servidora no horário de folga dessa servidora. Essa servidora foi acionada pelo próprio Detran, a própria servidora procurou a delegacia de polícia, que, logicamente, entrou nesse processo de investigação e conseguiu chegar até essas pessoas que teriam acessado o login dessa servidora de forma ilegal para conseguir realizar mais de 300 transferências irregulares de veículos dentro do Detran do Distrito Federal. Agora, após essa operação, foram apreendidos celulares e computadores que vão passar por perícia e que aí sim, depois disso, pode ser expedido algum mandado de prisão. Mas até o momento, ninguém foi preso, apenas essas provas já foram apreendidas e a gente tem inclusive aqui a informação de que os integrantes identificados, eles podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, estelionato e também pelo crime de organização criminosa. Mais cedo a gente conversou com um delegado responsável pelas investigações. Vamos ouvir o que ele disse. A investigação teve início há cerca de 1 ano atrás, quando uma pessoa teve um veículo dela transferido para o nome de um terceiro. Então ela procurou o Detran passando essa situação e houve uma apuração interna ali no Detran, identificou uma servidora responsável pelaquela transferência e na matrícula dessa servidora haviam cerca de 300 transferências irregulares de veículo. Essas transferências eram realizadas inclusive quando ela não estava trabalhando. Então a partir daí a própria servidora procurou a delegacia e a gente iniciou a apuração aqui em conjunto com o Detran para identificar de onde partiram esses acessos. A gente conseguiu identificar que essas pessoas estavam acessando o sistema do Detran para fazer essas transferências fora do ambiente interno do Detran. Então a gente está cumprindo mandados de buscas nas cidades de Valparaíso do Goiás, Planaltina do Goiás, Planaltina do DF, também no estado do Piauí, na cidade de Água Branca. Esses 3 integrantes que foram identificados até o momento poderão responder aí pelos crimes de organização criminosa, estelionato
invasão de dispositivo informático. Após aí a colheita dos elementos aí, a gente pode ser que parta para uma nova fase da investigação, buscando aí identificar os outros integrantes desse grupo criminoso. Aninha, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Essa servidora, que foi tudo colocado no nome dela aí e tudo mais, como a gente falou ainda há pouco, tem 300 transferências, viu? Já foi descartada a ligação dela com o grupo? Foi sim, Fred. Inclusive, a própria servidora que busca a delegacia para registrar um boletim de ocorrência acerca de toda essa situação, após ela ser informada ali pelo pessoal do Detran que tinha feito essa investigação interna, que o nome dela tinha aparecido. Nesse momento, para se resguardar, essa servidora já procura, então, a delegacia de polícia, onde ela registra o boletim de ocorrência. Outro ponto é que a polícia conseguiu confirmar que todas essas transferências foram realizadas nos dias e também horários em que a servidora não estava no departamento de trânsito. E assim fica confirmado, ela já foi descartada, né, como suspeita em toda essa questão, em todo esse golpe. Lá no início, sim, Fred, ela pode ter sido considerada suspeita, não só pela polícia, mas pelo próprio departamento de trânsito. Mas a gente está falando aí de mais de um ano de investigações realizadas pela 17ª Delegacia de Polícia e hoje essa servidora, ela não é considerada suspeita. Maravilha, querida. Muito obrigado pelas informações aí.